No instante em que o sol começou a nascer por trás dos prédios espelhados da cidade de Aurora Alta, uma única frase martelava na mente de Álvaro Santillán: nada no mundo poderia ameaçar seu império. Ele acreditava nisso como quem acredita no próprio reflexo. Era o dono de uma das maiores holdings de investimento do país, um estrategista que transformava riscos em oportunidades e oportunidades em fortunas. Ao longo dos anos, cultivou a imagem de um homem implacável, admirado e temido, que jamais hesitava ou recuava. Seus carros de luxo, suas mansões, suas festas, sua presença constante nos jornais econômicos, nada indicava que ele poderia falhar. Nada. Mas havia algo estranho naquele amanhecer. Algo no ar, uma sensação de descompasso que ele não soube explicar. Ao entrar em seu escritório panorâmico no 48º andar, notou que alguns funcionários pareciam inquietos. Murmúrios, olhares rápidos, telefones vibrando. Era como se todos soubessem de algo que ele ainda ignorava. Ele, que sempre soubera de tudo antes de todos. Álvaro respirou fundo, abriu seu laptop pessoal e em menos de 1 minuto, seu mundo inteiro começou a ruir. A primeira notificação foi do Banco Internacional em que guardava parte de seus investimentos. Contas congeladas. A segunda, da corretora. Oscilações inexplicáveis haviam derrubado ações importantes ligadas ao seu grupo, todas em queda livre. A terceira, do Departamento Jurídico. Uma investigação federal estava sendo aberta por supostas irregularidades em transações de uma de suas subsidiárias. Não havia provas conclusivas, mas o simples anúncio fez os investidores entrarem em pânico. Em poucos minutos, o império que lhe custara 20 anos para erguer começou a se desfazer como um castelo de areia diante de uma onda inesperada. Suas empresas, altamente dependentes de confiança do mercado, viraram alvos de especulação agressiva. Instituições rompiam contratos que até ontem pareciam indestrutíveis. O nome Santillán, antes sinônimo de estabilidade, foi associado a risco. Em menos de 1 hora, ele deixou de ser o homem que despertava admiração para se tornar o homem que todos evitavam. A primeira reação de Álvaro foi raiva, uma raiva seca, devastadora, que queimava como fogo dentro do peito. Ele culpou funcionários, governos, rivais, culpou o acaso, mas nunca, nem por 1 segundo, olhou para si mesmo. Quando ligou para seu braço direito, a diretora financeira Clara Branding percebeu que até ela parecia perturbada. Clara sempre foi uma mulher firme, leal, inteligente, alguém que jamais recuava. Tinha uma história de vida dura, e talvez por isso tenha desenvolvido uma coragem que Álvaro admirava. Porém, naquela manhã, sua voz estava trêmula. Álvaro. Ela começou, mas o silêncio posterior disse mais do que qualquer frase. Precisamos conversar agora. Ele desceu quase correndo para a sala de reuniões. A cada passo, sentia como se tudo no derredor estivesse se afastando dele. O edifício parecia mais frio. As pessoas desviavam o olhar. Era como se de repente ele tivesse deixado de existir como figura de poder e se tornado apenas um corpo inquieto caminhando por um corredor longo demais. Ao entrar na sala, viu Clara, o advogado da empresa e o diretor de operações, Ernesto Valmer. Todos com expressão grave. É uma sabotagem. Álvaro disparou antes que alguém pudesse falar. Eu sempre soube que meus concorrentes teriam coragem de tentar algo assim. Clara respirou fundo. Não é sabotagem, Álvaro. Alguém vazou documentos internos que mostram operações muito arriscadas feitas nos últimos meses. Operações que você aprovou. Arriscadas? Todos os grandes fazem isso. E ninguém tem coragem de expor? Alguém teve, respondeu Ernesto. E houve erros. Muitos. Sinais de que algumas dessas operações poderiam ser ilegais. Não posso afirmar que foram, mas... Ilegais? Álvaro explodiu. Você está me chamando de criminoso? Estou chamando sua atenção, disse Ernesto firme. Porque agora não importa o que você é, importa o que o mundo acredita que você é. Aquela frase o atingiu como um golpe seco. Por um longo momento, Álvaro não soube responder. Percebeu que, pela primeira vez, não tinha controle, não podia comprar, convencer, intimidar ou enganar o mercado. Era como gritar no meio de uma tempestade sabendo que ninguém ouviria. O caos que se seguiu foi rápido.
Os bancos exigiram garantias impossíveis de apresentar. Parceiros se afastaram. Investidores retiraram fundos massivamente. E a imprensa, farejando sangue, transformou a queda de Álvaro na manchete perfeita. Em 48 horas, ele perdeu quase tudo. A mansão em que vivia desde os 28 anos foi bloqueada. Os carros, apreendidos. A holding entrou em intervenção. Seus cartões foram cancelados. Ele se viu forçado a sair de casa com apenas uma mala, algumas roupas e documentos pessoais. Tudo isso acompanhado por repórteres que pareciam aves de rapina sobre uma presa ferida. Ele se hospedou em um pequeno hotel afastado do centro. Não tinha mais motoristas, secretárias, assessores. Não tinha mais quem respondesse suas mensagens, porque na verdade, ninguém mais enviava mensagens. E o silêncio foi devastador. Nos primeiros dias, ele acreditou que aquilo seria temporário, que seu talento o resgataria, que alguém apareceria, mas nada disso aconteceu. Quanto mais tentava recuperar algo, mais portas se fechavam. Até Clara, a pessoa que mais confiara, manteve distância. Não por falta de lealdade. Ele percebeu tarde demais que havia sido o tipo de chefe que nunca ofereceu apoio emocional a ninguém, e agora esperava que alguém o apoiasse? O orgulho ferido o cegava, mas a solidão começou a abrir brechas onde a verdade finalmente pôde entrar. Quando o dinheiro acabou quase por completo, ele foi obrigado a se mudar para um quarto simples em um bairro modesto. Só então percebeu que não sabia viver sem luxo. Não sabia cozinhar, lavar roupas, pegar ônibus, fazer compras básicas. Tarefas simples se tornaram desafios humilhantes. Foi durante esse período que conheceu alguém que mudaria tudo. Lina Duarte, dona de uma pequena mercearia na esquina do prédio onde ele passou a morar. Era uma mulher de meia idade, sorriso calmo, força silenciosa. Ela percebeu que Álvaro sempre chegava no final do dia comprando apenas o mínimo necessário, como se cada gasto o cortasse por dentro. Você parece cansado demais para alguém que não faz esforço físico, ela comentou um dia, enquanto passava seus itens no caixa. Ele sorriu de forma amarga. Estou cansado de mim mesmo, talvez. Ela não respondeu com pena, mas com humanidade. Isso significa que você está começando a acordar. A frase o intrigou. Ao longo das semanas seguintes, Lina se tornou a única pessoa com quem conversava regularmente. Sem saber quem ele realmente era, e ele nunca contou, tratava-o como um ser humano normal. Perguntava como ele estava, como tinha sido seu dia, o que planejava para o futuro. Pela primeira vez, alguém se importava com o que ele sentia, e não com o que ele poderia oferecer. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, em que descobrira que poderia perder até mesmo o apartamento simples onde vivia, Álvaro entrou na mercearia quase sem olhar para ninguém. Lina percebeu imediatamente. Sente-se um pouco, ela disse, indicando uma pequena mesa usada por clientes que tomavam café pela manhã. Ninguém desmorona sozinho, e ninguém se reconstrói sozinho também. Ele hesitou, mas sentou. E pela primeira vez em anos, falou com sinceridade. Contou tudo, o império, a queda, os erros, a soberba, a forma como tratara as pessoas. A maneira como acreditava que sucesso era medido apenas por números, poder e influência. E como agora, desprovido de tudo, sentia-se um menino perdido, preso em um corpo de adulto. Quando terminou, Lina não o julgou, não criticou, apenas disse: "Você confundiu grandeza com altura, e quando se cai de muito alto, a queda dói. Mas a altura nunca foi grandeza de verdade." As palavras dela o acompanharam por dias. Foi então que algo dentro de Álvaro começou a mudar. Não rapidamente, mas em pequenos gestos. Começou a procurar trabalho. Não cargos executivos, ele sabia que ninguém o contrataria assim, mas qualquer coisa que o ajudasse a recomeçar. Após dezenas de recusas, conseguiu emprego como auxiliar em um pequeno centro de distribuição de encomendas. Era um trabalho pesado, físico, exaustivo, mas, estranhamente, libertador. Ali, entre caixas, paletes e caminhões, ele conheceu pessoas que trabalhavam duro todos os dias sem jamais receber reconhecimento. Pessoas que ele jamais teria notado quando era milionário. E, para sua surpresa, eram pessoas generosas, resilientes, humanas. Ele aprendeu mais ao lado delas do que em décadas no mercado financeiro. Com o tempo, começou a ganhar respeito, não por dinheiro, mas por esforço,
caráter e presença, coisas que jamais cultivara antes. Lina o incentivava constantemente. Um dia de cada vez, ela dizia. Não é sobre o que você perdeu, mas sobre quem você está se tornando. Meses passaram. Álvaro economizou cada centavo. Começou a entender o valor real das coisas, o valor do tempo, o valor das pessoas, o valor do silêncio e da humildade. A raiva cedeu espaço para a reflexão. A culpa deu lugar à responsabilidade. E a arrogância finalmente foi substituída por humanidade. Certo dia, Clara o encontrou por acaso na rua. Ela estava diferente, menos tensa, mais leve. Álvaro, eu não esperava te ver por aqui. Ele sorriu sem orgulho, sem vergonha. Eu também não esperava estar aqui, mas talvez seja o melhor lugar onde já estive. Clara se emocionou. As investigações foram encerradas, ela contou. Nada provou que você cometeu crimes, apenas que você foi precipitado e descuidado. Eu sei, eu era outro homem, ela concordou. E agora? Ele respirou fundo. Estou aprendendo a ser uma pessoa melhor antes de tentar ser um empresário de novo. Clara sorriu, orgulhosa como alguém que viu um velho amigo finalmente encontrando o seu próprio caminho. Se um dia quiser reconstruir algo, eu ajudarei, mas não como antes. Nem eu quero como antes. Esse encontro foi um marco importante, não porque devolveu a ele alguma chance financeira, mas porque fechou um ciclo emocional. Ele finalmente conseguira olhar para o passado sem se ferir. Meses depois, Álvaro criou, com pouco dinheiro, mas muito propósito, uma pequena consultoria de educação financeira comunitária. A ideia surgiu após ver quantas pessoas simples passavam dificuldades por falta de conhecimento básico sobre finanças. Ele, que antes usava sua inteligência para enriquecer ainda mais, agora queria usar para equilibrar o jogo. Foi Lina quem sugeriu o nome. Nova Raiz. Você caiu como uma árvore velha, agora está nascendo de novo, mas com raízes mais fortes. E assim foi. A consultoria cresceu aos poucos, não em riqueza, mas em impacto. Pessoas aprenderam a economizar, investir, planejar, histórias mudaram. Famílias ganharam estabilidade. Álvaro descobriu uma satisfação que jamais sentira, nem mesmo quando comandava bilhões. Alguns anos depois, durante uma pequena palestra que ministrava em um centro comunitário, alguém perguntou: "O que o fez mudar tanto?" Ele respirou fundo, lembrando-se de tudo, da queda, da dor, do vazio, das noites solitárias, do primeiro emprego humilde, da bondade de Lina, do reencontro com Clara, das pessoas que conhecera no depósito, nas pequenas vitórias, das grandes derrotas. E então respondeu: "Perder tudo não foi minha punição, foi meu despertar. Eu precisei desmoronar para descobrir quem eu era sem máscaras, sem números, sem luxo. E descobri que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você oferece ao mundo." Depois fez uma pausa, olhando nos olhos das pessoas à sua frente. "A maior lição que aprendi é simples. Ninguém é grande por causa do que tem. Somos grandes pelo que somos, e isso ninguém pode tirar da gente." A plateia ficou em silêncio por alguns segundos, o tipo de silêncio que revela compreensão profunda. A vida de Álvaro não voltou a ser como antes, e ele agradecia por isso todos os dias. Agora vivia com propósito, com amizade, com humildade, com amor e, finalmente, com paz.